Let it all work out. Galera, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado por me fazer torcedor do Arsenal. Cara, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Que final de semana, meus amigos. Que domingo. Histórico, simplesmente histórico. Eu tô muito feliz. Eu não tô podendo falar muito alto porque tô gravando tarde esse vídeo, tá? Queria deixar bem claro. Mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque não só nós acabamos com o Tottenham, depenamos a galinha, como também tivemos grandes conquistas aqui na Fala Laguna nesse domingo histórico, mas isso eu vou falar um pouco depois. Vamos focar primeiro no jogo, que é o mais importante. Ai, e aí? É por isso que eu falava, por isso que eu criticava a maneira que a gente jogava, por isso que eu falava que o time podia fazer mais, porque eu sei do potencial que esse elenco tem. É o melhor elenco da história do Arsenal. A gente foi campeão inglês invicto. A gente já teve times históricos, mas eram times históricos, né? Eram 11 grandes jogadores e alguns bons reservas, mas naquela época o futebol não exigia um elenco tão completo como a gente tem hoje, porque a Premier League de hoje exige isso para você ser campeão. E esse time, esse Arsenal, é realmente o melhor elenco que eu já vi. E esse elenco não estava apresentando nem 50% do que ele pode. E essa era a minha grande crítica, pessoal. E eu tenho certeza que a crítica de muitos de vocês, né? E eu acho que hoje ficou bem claro que a gente pedia porque a gente sabia que esse time poderia entregar mais. E esse time entregou mais. Esse time hoje fez história. Esse time hoje está marcado na história para sempre. Esse time simplesmente fez 8-2 no Tottenham, no seu maior rival na temporada. São 2-4-1. 2-4-1 no clássico de número 199. Um clássico marcado por grandíssimas atuações. Eberechi Eze, o que falar de você, meu querido? Você tá na história do Arsenal. Você tá na história do Arsenal. Olha, se o Eze parar de jogar futebol amanhã, ele está na história do Arsenal. Simplesmente isso. Porque o que ele fez nessa temporada, na sua primeira temporada, vindo do Crystal Palace, depois de tudo que ele passou, depois de ter sido rejeitado pelo próprio Arsenal na divisão de base, depois de toda a novela com o Tottenham, né, envolvendo o Tottenham, a lei do Eze, como a gente falou hoje na transmissão, estava reservado esse momento para ele. E graças a Deus o Arteta colocou ele de titular, né, porque era uma dúvida também que a gente tinha. Mas me parece que já estava escrito, porque o Eberechi Eze parece que foi feito para o clássico. Nasceu para isso. E mais uma vez encheu de alegria o torcedor do Arsenal, me encheu de alegria, eu estou muito feliz, porque é um cara que eu gosto muito, 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 um jogador que ainda faz com que o futebol mais bonito de se ver respire, né? A gente hoje vê um futebol muito físico, muito tático, sem muito daquele jogador diferente, e o Eze é exatamente isso, e quando a contratação dele foi anunciada, eu fiquei feliz muito por isso, porque ele me relembra Ronaldinho Gaúcho, claro, devido às proporções, né, o que o Neymar foi, jogador que faz diferente, que pensa à frente, que tem um toque refinado. Não estou comparando não, tá, pessoal, mas é só uma questão de estilo de jogo e que a gente vinha perdendo isso. Talvez o último jogador habilidoso, assim, que dava gosto de ver no Arsenal foi o Alexis Sanches, né? A gente teve o Ozil também, mas era mais uma questão de genialidade. E o Eze está ocupando esse espaço, está preenchendo esse espaço no coração do torcedor do Arsenal, que hoje foi, com certeza, eu estou gravando esse vídeo, são 9 da noite aqui, no Brasil devem ser meia-noite agora, e tenho certeza que vocês foram dormir felizes da vida, porque a gente, mais uma vez, né, deixou bem claro quem que manda no norte de Londres, e para completar o Gyökeres também fazendo 2 gols, simplesmente não tinha como a gente pedir por algo a mais, né? Foi mais até do que a gente imaginava. Eu estava muito preocupado com esse jogo. Falei no pré-jogo que o que importava era ganhar, né? Não importava uma performance boa, não importava a gente jogar bem. O que importava era o resultado por conta da nossa situação agora no campeonato.
E o Arsenal deu a resposta que todo mundo estava esperando. Aliás, mais, né, como eu falei, do que todo mundo estava esperando. O Arsenal praticou o futebol, praticou o esporte bretão. Colocou o Tottenham no lugar dele. Colocou o Tottenham lá, bem perto da zona do rebaixamento. Já pensou se o Arsenal é campeão e o Tottenham rebaixado? Seria maravilhoso, mas não vamos pensar nisso agora não, porque tem muita coisa para acontecer. Falando do jogo, né, depois dessa minha introdução aqui, falando mais da parte do meu sentimento, começando pela escalação, o Arsenal foi com o que tinha de melhor. E o Arteta foi muito bem quando colocou o Eze no meio-campo, porque existia aquela dúvida, né? No último jogo, o Saka jogou por dentro com o Madueke aberto. O Eze não vem vivendo uma grande fase, então a gente não tinha essa certeza de que ele seria titular. Fora isso, o mesmo time, né? Com a exceção do Martinelli na esquerda, que foi substituído pelo Trossard justamente pela péssima partida que fez o Martinelli contra o Wolves. Mas o resto, Raya no gol, muito bem no jogo, depois a gente vai falar. O Timber também muito bem. Saliba e Gabriel dispensa comentários e o Hincapié se firmando, se encontrando no Arsenal, né? A gente tinha que ter paciência, né? Uma liga nova, um jogador novo no time, então tinha que ter uma paciência maior com ele. Meio campo, a mesma dupla de sempre, Zubimendi e Rice. Na direita, o Saka. Por dentro, o Eze. Na esquerda, o Trossard. E na frente, o Vitor Gyökeres, né? Esse era o time. O Odegaard voltou para o banco de reservas. Foi relacionado. O Havertz foi relacionado primeiramente, depois foi retirado. A gente não sabe ainda o que aconteceu com ele. Mas esse era o time e eu fiquei satisfeitíssimo com a escalação quando eu vi o Eze, porque eu falei, cara, o Tottenham, se a gente for considerar o fator psicológico da coisa, o Tottenham está completamente abalado com a história Eberechi e Eze. O último jogador que o Tottenham quer ver pintado, nem pintado de ouro, é o Eze, né? Que o torcedor do Tottenham não quer ver. Por toda a questão de que ele quase fechou com os Spurs para na mesma semana ser anunciado como novo reforço do Arsenal. Então, assim, e os 3 gols que ele marcou no primeiro turno. Então, assim, era fundamental, mesmo não estando jogando muito bem o Eze, era fundamental a presença dele no time titular. E assim o Arteta fez, e assim o Arteta acertou. O time começou jogando muito bem, totalmente diferente, né, das últimas partidas na Premier League. Controlando o jogo, me lembrou muito o jogo contra o Manchester United, né, os primeiros 30 minutos ali que a gente dominou o United. Dessa vez foram os primeiros 7 minutos que a gente dominou, criou chance, o Gyökeres quase fez um golaço, e aí simplesmente o jogo para por conta de um problema na comunicação da arbitragem. E o jogo fica parado por mais de 5 minutos. Esses 5 minutos a gente até falou na nossa transmissão, para quem não viu, a gente transmitiu o jogo ao vivo, né, sem imagens, claro, mas com comentário e narração. A gente falou, essa pausa aí vai agora dar uma esfriada no jogo. Vai esfriar o Arsenal, que estava com um ritmo muito bom, acelerado, o Tottenham perdido, sem entender o que estava acontecendo. Dito e feito. O jogo voltou, o Tottenham conseguiu se acertar, né? O Igor Tudor provavelmente teve aquela conversa ali com o time e acertou o que estava acontecendo de errado. E o Arsenal não conseguiu continuar imprimindo aquele mesmo ritmo que estava nos primeiros 7 minutos. E aí começou também cometer alguns erros bobos ali, deixar a bola escapar, perder bola em regiões perigosas do campo. O Tottenham começou a ter algumas chances perigosas ali, não por mérito deles, mas por demérito nosso, até que a gente faz o primeiro gol com o Eze, né? O Saka estava travando um belo duelo ali com o Spence, bom lateral esquerdo do Tottenham. E aí, em um desses duelos, o Saka foi aos trancos e barrancos ali pela linha de fundo, conseguiu passar por ele, cruzou para trás, e o Eze, um gol ninja, né, que ele já fez, inclusive, nessa temporada, não lembro agora contra quem foi o gol, depois vocês podem me lembrar nos comentários. O Eze fez o primeiro gol. E aí era aquele gol que a gente precisava, né, era aquele gol para ter a segurança de que a gente iria ganhar o jogo. Fazer um gol no primeiro tempo, jogando fora de casa, contra o nosso rival, era fundamental. E o Eze abriu o placar, fazendo seu 4º gol em NLDs, em uma temporada, né? 3 no primeiro e o primeiro agora, 4 gols. Só que aí, mais uma vez,
o time bobeou. É uma coisa que tem acontecido frequentemente nessa temporada, né? O Declan Rice, que depois a gente vai falar aqui que foi um dos melhores em campo, simplesmente entregou a bola para o Tottenham e aí eles aproveitaram com o Kolo Muani e empataram o jogo, acho que com 1 minuto depois, né? O gol do Arsenal foi aos 32, acho que o do Tottenham foi 33, 34, não lembro agora exatamente. E aí esse gol foi uma ducha de água fria, né? Porque a gente pensou, pô, abrimos o placar, estávamos jogando bem, e aí dar uma entregada dessa é para acabar com o mental de qualquer time, né? Ainda mais pela sequência pesada que o Arsenal vinha tendo, de péssimos resultados, péssimas atuações. Só que mesmo assim o time não se descontrolou. Continuou tentando ali no primeiro tempo. Claro, não foi tão superior assim ao Tottenham, o jogo ficou um pouco equilibrado ali na reta final do primeiro tempo, mas a gente continuou criando chances e tudo mais. O Gyökeres batalhando bastante lá na frente, né, com os zagueiros. Mas a gente foi para o intervalo com um empate. E aí a gente falou no intervalo lá da transmissão que agora eram 45 minutos para decidir a temporada do Arsenal, né? A gente tinha de qualquer forma que voltar para o segundo tempo com sangue no olho e imprimir o mesmo ritmo que a gente tinha feito antes da pausa, né? Pelo problema lá de comunicação dos árbitros. E foi exatamente isso que a gente fez. 46, 47 minutos, ou seja, 2 minutos do segundo tempo, 1 minuto do segundo tempo, a gente já estava fazendo o segundo gol com o Vitor Gyökeres, um golaço do Gyökeres. Não sei se vocês viram, né, mas durante a semana o Arsenal posta vídeos dos treinos e ultimamente tem postado bastante vídeos de treino de finalização do Gyökeres. E ele fez bem parecido com o que ele tem feito no treino, né? Recebeu ali de frente para o gol e bateu sem chance para o Vicário. 2-1, e ali comecei a ter aquela sensação de que a gente ia ganhar, de que hoje era o nosso dia, que a gente não ia deixar mais aquilo acontecer, né? Do que aconteceu no primeiro tempo, não ia mais deixar a peteca cair, não ia mais bobear e ia garantir aqueles 3 pontos. Mas jamais imaginaria que a gente faria mais gols, né? Para mim, o 2-1 estava muito bom, estava maravilhoso. Podia acabar o jogo ali. E aí a gente começa a tocar a bola, controlar. E o Tottenham se desesperando, precisando do gol. Começou a mudar, colocou o Solanke no jogo e tudo mais, e a gente trabalhando, criando oportunidades, até que a gente faz mais o terceiro gol do jogo, o segundo de Eberechi Eze. O Saka saiu ali na cara do gol do Vicário, né? O Vicário fez a defesa, a bola sobrou para o Eze dentro da área, sem goleiro, e aí ele empurrou para fechar o caixão do Tottenham, para simplesmente cravar o nome dele na história do clássico, para cravar o nome dele como um Arsenal Hero, né? Uma lenda do clube. Sinceramente, ele não ganhou título ainda, é certo, mas eu tenho certeza que daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai lembrar que o Eze fez 5 gols no Tottenham em uma temporada. E ainda mais por toda a questão que eu já falei aqui no início do vídeo, né? Que envolvia o nome dele, a relação dele com Arsenal e Tottenham, né? E aí o terceiro gol foi para simplesmente fazer com que o Tottenham desistisse praticamente do jogo, né? Porque o Arsenal, além de imprimir um ritmo além de imprimir um ritmo superior, de ter o controle da posse de bola, era 64% de posse de bola naquele momento do jogo, e com 3-1 no placar, era muito difícil para os Spurs conseguirem uma reação. E até conseguiram, né? O Richarlison entrou no jogo, tentou um toque de letra ali dentro da área e o Raya salva, a bola passou em cima da linha assim, ele tirou. Mais uma defesa incrível do Raya, que falhou contra o Wolverhampton, é fato, mas eu falei aqui no vídeo pós o Wolverhampton que a gente não tem como culpar o Raya de nada, porque o goleiro vai falhar, só que o Raya é muito consistente e o Raya é fundamental para que o Arsenal esteja na situação que está nesse momento na liderança do campeonato, e hoje fez mais uma defesa espetacular, então merece todos os aplausos, foi muito bem de novo com os pés, né, espetacular realmente o goleiro espanhol, que encaixou perfeitamente no estilo de jogo dos Gunners. Então, depois a gente teve esse lance do Richarlison, que eu falei, a defesa do Raya, e aí o Arsenal fez algumas substituições, o Eze saiu, eu acho que se ele não, acho que ele saiu até cedo demais, poderia ter ficado para tentar fazer o seu hat-trick, e aí seria espetáculo. Imagina o cara fazer 2 hat-tricks em uma temporada, 6 gols em uma temporada contra o rival, isso aí é para ficar no livro de história. Os 5 já né? Imagina 6. Só que aí o Arteta tirou ele, colocou o Odegaard,
a gente colocou também o Martinelli no lugar do Trossard, depois o Saka saiu para a entrada do Madueke, que já na parte final ele sentiu ali, depois de um choque com o Xavi Simons, né? Mas o Arsenal continuou dominando o meio campo, com a entrada do Odegaard, que entrou bem, né? Foi diferente do Odegaard dos últimos jogos. Voltando de lesão, mais uma lesão, né? O Odegaard vem convivendo com lesões. E aí, quando a gente já estava satisfeitíssimo com o placar, com o 3-1, com a vitória garantida, a gente ganha de brinde mais um gol. Mais um gol do Gyökeres, né? 2 do Eze e o segundo gol do Gyökeres dentro da área ali, bateu sem chance pro Vicário. Dois gols de finalização de centroavante, né? De fazedor de gol, realmente. O Gyökeres mostrou ali esses recursos e vai mostrando que não é um flop, de maneira alguma. Teve suas dificuldades, é uma liga muito superior à liga portuguesa, a gente não esperava que ele fizesse 50, 60, 70 gols como ele estava fazendo por lá, mas a gente esperava gols, e ele tem feito isso, né? São 10 gols, se eu não me engano, em 2026. Então, assim, vive um momento muito bom o Vitor Gyökeres, e cravando em clássico, que é o que o torcedor gosta de ver, né? É o momento em que o cara tem que ser decisivo, e ele foi decisivo. Então, muito, muito feliz com a atuação do Gyökeres, não só pelos gols, acho que ele foi uma das melhores partidas, se não a melhor partida dele, foi a segunda melhor, porque aquela contra o Burnley foi muito boa, mas ele fez só 45 minutos, né? Dessa vez ele jogou o jogo todo e não deu nem chance para o Gabriel Jesus entrar. Diz muito sobre a atuação do camisa 14, que hoje honrou a camisa 14, né? Que inclusive eu tenho aqui, ó, desse cara, essa que tá aqui, ó, essa camisa 14 é histórica, e o Gyökeres hoje fez valer, né? O porquê ele tá vestindo essa camisa, então tá de parabéns. E aí foi isso, pessoal. Simplesmente eu tava em clima assim, em uma sensação de êxtase. Foi um dos melhores clássicos, acho que foi até melhor do que o do primeiro turno, por ser fora de casa, por toda o que envolvia, né, o momento que o Arsenal vivia, a resposta que a gente precisava dar, e a gente conseguiu dar essa resposta, e agora é continuar mantendo esse ritmo, esse futebol que foi apresentado, tá? Porque a gente não ganhou de 4-1 por um acaso, a gente jogou muita bola, e é essa bola que eu quero ver o Arsenal jogar. Eu sei que não vai dar pra gente jogar essa bola em todos os jogos, mas hoje a gente viu o Rice correndo o campo todo, a gente viu o Trossard correndo bastante, a gente viu o Gyökeres correndo até o 97º minuto do jogo, né? A gente viu o Eze correndo, a gente viu o Saka jogando muita bola, com muita intensidade, diferente do Saka dos últimos jogos. Gabriel e Saliba, excepcionais, excepcionais. Que partida deles, que partida do Gabriel, né? O Gabriel ganhou 10 de 10 duelos, 10 de 10 duelos. Acho que diz muito, né, sobre a atuação dele, mais uma vez impecável. O Timber muito bem no ataque, muito bem, fazendo cruzamentos perigosos, principalmente no primeiro tempo, né? Logo no começo ele já deu esses 2 cruzamentos que a gente quase marcou. Encapié uma partida muito segura, muito sólida, muito física também. Então, assim, não tem o que falar, o Zubimendi muito bem no meio-campo, um maestro, né, no meio-campo, aparece pouco no jogo, mas a gente sabe da importância que ele tem, é muito por isso que ele não aparece tanto, ele é o carregador de piano daquele meio-campo do Arsenal. O Rice, como eu falei, mesmo apesar do erro bobo, né, ele, depois daquele erro ali, ele deve ter falado, cara, agora eu vou ter que deixar minha vida aqui em campo, e foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Um espetáculo, até porque eu fiquei na dúvida, né, de quem foi o melhor em campo, se foi o Gyökeres, que eu acho que ganhou o prêmio, se foi o Eze ou se foi o Rice, porque os três, o Gabriel também merecia. Então, assim, uma partida impecável, uma aula de futebol do Arsenal, o Arteta também tá de parabéns pela postura, né, eu sempre reclamo aqui pela covardia, né, do Arteta, às vezes, de jogar contra times lá de baixo e jogar um futebol medíocre. Dessa vez não, a postura do Arsenal desde o primeiro minuto do jogo foi de quem quer ser campeão. E foi o que o Arteta falou durante a semana, né? Eles tinham que dar uma resposta e mostrar por que eles querem ser campeões. E eu acho que agora a gente viu o porquê. Ai, que mais que eu falo, né? Que mais que eu falo? Falar aqui da Fala Gunner, das conquistas da Fala Gunner, né? Recorde de audiência na nossa transmissão hoje. Muito obrigado a todos. Fiz a parceria com o Pedro pela primeira vez, narração e comentário. Vocês gostaram bastante.
E precisamos falar também do nosso plano de membros, né, que foi lançado oficialmente hoje, nesse domingo, e já temos aí 12 membros. Jamais imaginei isso. A galera abraçou o projeto realmente, e não se preocupem porque a gente vai fazer por onde, tá? Da mesma maneira que o Arsenal fez por onde hoje, ganhando o jogo e jogando bem, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E eu agradeço a todos vocês que se tornaram membros, tá bom? E também peço que, para quem ainda não se tornou, dê uma olhada nos planos, porque vale a pena, vocês vão curtir. São 3 planos diferentes, tem para todos os gostos, tem para todo mundo. E a gente promete fazer um grande trabalho aí até o fim da temporada e na próxima temporada, enfim, que a Fala Gunner cresça cada vez mais, né? Foram mais de 2.000 visualizações na transmissão ao vivo do jogo, depois tivemos o pós-jogo com o Alex, André, Pedro e o Lucas, um pós-jogo sensacional também, que vale a pena você ver se você ainda não viu, uma análise profunda, né, da partida. Aqui eu faço meus pitacos, né, em 21 minutos, que é o que temos agora aqui de vídeo, e uma análise mais profunda vocês vão encontrar, claro, na live pós-jogo. É isso, pessoal, não vou me alongar mais, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, dar uma verificada no plano de membros, também deixar um hype aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos Gunners e deixar um comentário aí do que você achou dessa goleada histórica do Arsenal contra o Tottenham. São 5 vitórias em cima das galinhas consecutivas na Premier League, né? Acho que está muito mais do que claro de quem é que manda no norte de Londres. Até a próxima.